Boa tarde, meus amores. Nós vamos dar continuidade ao nosso livro de história. E a gente vinha falando sobre os escravos, as pessoas escravizadas, que foram trazidas da África, né, pelos portugueses, que colonizaram aqui o nosso Brasil. E aí a gente falou também sobre os quilombos, sobre os índios, sobre os negros que que fugiam, né, porque eles eram muito maltratados, eles trabalhavam demais, não recebiam alimento, não recebiam salário, né, a gente já falou sobre isso. E aí a gente vai entrar na página 74 e vai falar, nós vamos entrar no assunto de como o gado chegou aqui no Brasil, né, porque antes não eram apenas os índios que moravam aqui no Brasil. Então, certas espécies não tinha aqui no Brasil. Essas espécies foram trazidas pelos portugueses, né, para benefício deles e da vivência que eles iriam ter aqui no Brasil. Então, as primeiras cabeças de gado vieram por Salvador, né? Porque lá, quem lembra, a gente já falou sobre isso também, que Salvador foi uma das primeiras capitais do Brasil, né? Então, tudo chegava por Salvador, porque chegava de navio. Então, as primeiras cabeças de gado que chegaram por Salvador. E aí, a gente falou antes sobre os engenhos, os moinhos, né, de produção de açúcar. O que acontecia? Essas cabeças de gado eram usadas para girar os moinhos para fazer o açúcar. Então, o que aconteceu? Os rebanhos cresceram, as cabeças de gado foram se multiplicando e elas começaram a pisotear as plantações de cana-de-açúcar. Então, o que aconteceu? Os senhores dos engenhos, que eram os donos dos engenhos, que eram muito malvados na época, eles achavam que porque eles eram chefes, eles poderiam fazer e ter um poder a mais do que realmente eles tinham. Eles proibiram, né, em 1701, o rei de Portugal proibiu a criação de gado. Então, o gado ficou solto, né? Foi se criando, a criação de gado seguiu em busca de água e foi indo para outras cidades, né? Foi procriando, né? E foi saindo da onde eles originalmente estavam. Então, surgem os bandeirantes. Quem são os bandeirantes? Os bandeirantes eram homens muito rudes, né, muito, assim, grosseiros, e eles acreditavam que a única forma de sair da pobreza era penetrando no sertão, lá no Nordeste. Então, essas bandeiras, que eram chamadas as bandeiras dos bandeirantes, eram expedições particulares que eles faziam visando lucros, né? Visando lucro. Então, o que acontecia? Existiam 3 tipos de bandeiras. A bandeira da caça aos indígenas, que o nome já diz, né? Eles se embrenhavam e caçavam os índios. Muitos deles foram mortos, né? Por conta dessas bandeiras. E aí tinha as bandeiras mineradoras, que descobriam minérios, no caso ouro, em Minas Gerais. Então eles faziam essas expedições para descobrir minérios, para descobrir, no caso, especificamente do ouro, que era o mais valioso, né? Um dos minérios mais valiosos. E aí tinha também as bandeiras de sertanistas de contrato, que eles combateram as revoltas indígenas e destruíam os quilombos, ou seja, eles caçavam as pessoas e destruíam as suas moradias, no caso dos negros que fugiam e criavam os quilombos. Lembram que a tia falou sobre os quilombos que eram construídos? Era como se fosse um vilarejo, onde essas pessoas ficavam abrigadas, plantando, colhendo, vivendo ali, até que essas outras pessoas que não eram tão boas assim invadiam essas propriedades, essas partes da terra e queimavam as casas, matavam as pessoas. Então, foi uma parte bem triste da história do nosso Brasil, né? A parte da escravatura. Então, o que aconteceu? Lembram que a tia falou que como foi proibida a criação de gado, o gado foi solto e eles foram invadindo outras regiões? Isso que aconteceu. Ali na página 78 a gente vai falar sobre o gado no sul,
O que aconteceu? Esse gado foi crescendo, os rebanhos foram aumentando e esse gado foi se espalhando. Então, o que aconteceu também? Com a destruição das missões jesuítas, né, jesuíticas, o gado se espalhou e foi indo pelas Campinas do Sul. E aí, atraídos por esses rebanhos, moradores de São Paulo, de Laguna de Santa Catarina e do Desterro, onde é Florianópolis, ficou interessado por esses rebanhos que não tinham dono e se apossaram desses rebanhos. Então, o que aconteceu? Como as bandeiras mineradoras estavam em Minas Gerais, descobrindo outros minérios, tentando procurar outras coisas valiosas para ganhar dinheiro, essas pessoas que se adonaram dos rebanhos vendiam o leite, vendiam a carne e vendiam também o charque. O charque, porque antigamente não existia geladeira, né, gente? Então, o que eles faziam? Eles cozinhavam, assavam essa carne e conservavam com sal. E essa carne ficava salgadinha, é a carne do charque. Então, eles conseguiram fazer muito dinheiro, né, com esse livre comércio. Então, foi assim, né, que é um caminho importante que ligava Viamão, que é no Rio Grande do Sul, ao Sorocaba, em São Paulo, em que havia uma feira de gado. Então, eles trocavam esses produtos, né? A gente vai tirar mais algumas dúvidas na nossa aula online, tá bom? Vamos falar sobre isso. Se tiver alguma outra dúvida, chama a tia lá na Agenda Edu, tá bom? Vamos falar sobre isso na nossa aula. Um beijinho e bons estudos!